Propag. Nasceu em Minas Gerais. Protagonismo. Acerto de programa de renegociação. Bilhões de reais. Propag. Gente, semana Propag movimentadíssima. Propag na Assembleia, Propag em Brasília, universidade querendo sair do Propag. Situações que mostram a complexidade destas 15 propostas que envolvem o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados com o governo federal. Depois que a autorização para Minas aderir ao programa foi aprovada por deputadas e deputados estaduais e virou lei, entraram em cena os ativos. Ativos? Então, você está com aquela dívida, o trem não para de crescer. Vem o credor e fala: o que você tem aí para bater no valor que me deve? A resposta está em muitas das propostas que vêm sendo analisadas na Assembleia. 2 sobre compensação de créditos já estão prontas para votação final no plenário. A transferência para a União de valores que contribuintes devem em impostos, taxas e multas e o repasse de créditos da compensação entre o regime próprio e o regime geral de previdência social. Com debates e acordos, os 2 textos foram alterados. Nós corríamos o risco do governo não ter que devolver dinheiro para o Comprev, dinheiro da Previdência dos servidores. A alteração que nós fizemos propiciou essa regra, né? O Estado terá que devolver. Foi aprimorado, foram preservados alguns fundos, erradicação da miséria, por exemplo. Chegamos a um denominador comum. E assim a gente caminha aqui com os projetos na casa, mas sabemos que temos alguns desafios maiores aí pela frente. Desafios que passam, por exemplo, pela lista de imóveis que o governo apresentou como opções para amortizar a dívida. O projeto, que ainda vai passar pelas comissões de mérito, foi tema de uma reunião para prestação de contas do governo. É um tempo muito curto para a gente poder passar por todas as etapas necessárias para que eu tenha um imóvel em condição de ser apresentado. Então é muito importante o trabalho e o debate que está sendo feito junto com essa casa para que a gente consiga chegar aí num desfecho em relação a quais imóveis serão efetivamente apresentados, submetidos ao crivo da União. A oposição cobrou mais objetividade nos projetos do Propag. O governo, no mínimo, deveria ter clareza de colocar assim, o governo está disposto a entregar a Codemig no valor de 35 bilhões, ou, além disso, entregar também o capital da CEMIG, que gera em torno de 5 bilhões de lucro por ano. O governo está jogando, tentando fazer com que o Estado privatize as empresas públicas, que nós não vamos deixar. Na mesma reunião, gerou debates um gráfico enviado pelo governo, com linhas comparando condições do regime de recuperação fiscal a 3 cenários do Propag. Quanto maior a amortização no primeiro ano, menor a taxa de juros do restante da dívida. Essa mesma curva azul que corresponde ao regime de recuperação fiscal sendo insustentável, o Zema prefere a curva do regime porque ele paga menos agora e vai embora. A hipótese 10% é melhor que o regime de recuperação fiscal, que é insustentável na palavra de Vossa Excelência. Segundo melhor resultado, que é o 10%. Ele vai exigir, no curto prazo, um exercício maior da administração. O curto prazo nos mata. Enquanto o secretário admitia entrar no Propag com uma amortização menor, a Universidade do Estado de Minas Gerais se mobilizava. O Conselho Universitário é contra a inclusão na lista do governo de imóveis que pertencem ou são usados pela universidade e também repudia a proposta de federalização da UENG, defendida pelo governo, e que ainda vai ser debatida pela Assembleia, porque o presidente já anunciou a prioridade do momento. A proposta que retira da Constituição Estadual a exigência de referendo popular para privatizar estatais. Nós não podemos discutir CEMIG e Copasa antes de discutir, por exemplo, talvez o mais importante, que é a questão do referendo. Se porventura a Assembleia deliberar que vai permanecer o referendo, não tem necessidade de a gente discutir, por exemplo, CEMIG e Copasa. Agora, se porventura a Assembleia entender que é importante avançar nessa discussão, aí sim a gente tem possibilidade de discutir também o futuro da CEMIG e Copasa, lembrando sempre que é o que eu sempre falo, da responsabilidade que essa casa tem de ter, porque nós estamos falando de patrimônio dos 21 milhões de mineiros. Com essa PEC, o governo também quer acabar com o quórum qualificado. O quê? A quantidade mínima de votos de parlamentares para aprovar mudanças na gestão de empresas do Estado. A PEC começou a ser debatida na Comissão de Constituição e Justiça e vai dar o que falar nos próximos dias. O Propag também deve render novos debates em Brasília, onde o presidente da Assembleia reforçou a articulação política de Minas,
pela derrubada de 3 vetos à lei federal do programa. Seria mais dinheiro para o Estado, 3 bilhões de reais por ano, se cair especialmente o veto que impede refinanciamento de dívidas privadas garantidas pela União. Muita conta para fazer e refazer, normas para estudar, acordos para fechar. Um trabalho conjunto e cuidadoso da Assembleia, diante da oportunidade de mais dinheiro para investir em melhorias de vida para o cidadão. Nós realmente poderemos ter grandes avanços na disponibilidade de recursos para aplicar na saúde, educação, segurança pública, depois que nós estivermos no Propag. Propague.